Pense no assunto que gera discussão: a alimentação. E quando o tema da conversa é transgênicos, fazem bem, causam câncer, são as melhores opções do cardápio? Afinal de contas, o que são alimentos transgênicos? Então, o alimento transgênico é um alimento que foi modificado geneticamente. Então, você tem uma planta, essa planta ela tem um DNA. Então, quando eles querem uma maior produtividade de um determinado alimento, ou um alimento que tem algum sabor amargo, então eles vão lá no DNA dessa planta, modifica, junta com outro DNA e forma uma outra planta. Biosfera no ar, pela sustentabilidade do planeta. O exemplo clássico é a soja. A soja é um alimento transgênico. Ela foi modificada geneticamente. As pessoas que estão assim na faixa dos 50 anos devem lembrar quando foi introduzida a soja no nosso país. Ela tinha um sabor residual muito ruim. Era praticamente impossível de consumir. Então eles pegaram aquela parte que causava o amargo da planta, foi retirado, foi colocado com uma outra planta e hoje essa soja que nós temos. Então é uma planta que foi modificada geneticamente. Eles parecem uma ótima alternativa para a agricultura, mas como são geneticamente modificados, são cercados de dúvidas e receios. Um dos benefícios dos transgênicos é a criação de culturas mais resistentes a pragas e que não necessitam de agrotóxicos. Mas a questão é quanto à nossa saúde. Esses alimentos causam algum problema? Esses alimentos eles vão evoluindo ao longo dos anos. O próprio milho, se você pegar o milho original de milhares de anos atrás, ele foi modificado. Então, assim, depende do produto a longo prazo o que ele vai causar ou não. A nossa preocupação maior é em relação ao quê? Ao uso de antibióticos, porque às vezes para modificar geneticamente uma planta, você tem que alterar ela e às vezes você tem que usar um tipo de antibiótico. Isso pode causar uma resistência quando nós vamos precisar. Ou o uso de agrotóxico, que é usado nessa planta, porque ela tem, às vezes, resistência a um tipo de erva daninha, algum outro tipo de bichinho, então vai ter que usar uma quantidade maior de agrotóxico diferente do que usava na planta original, porque a planta ela tem uma defesa natural. Principalmente quando você pega, por exemplo, uma maçã, até a gente brinca, a planta se ela tem um furinho é porque o bichinho foi lá, e ela tem uma defesa natural que é dela. Então quando você modifica geneticamente, usa muito herbicida, você altera isso no nosso organismo a longo prazo, pode trazer problema sim. Um alimento geneticamente modificado passa por pelo menos 3 processos diferentes antes de chegar até o nosso prato. No processo genético, a planta recebe antibióticos para certificar que o processo deu resultado positivo. Além do aumento de agrotóxicos para combate de superervas e superpragas, como o nosso organismo reage ao ingerir alimentos transgênicos. Porque assim, o que eu acredito, gente? Nós temos uma evolução nossa, genética mesmo. Por que uma pessoa desenvolve o câncer e a outra não? Por que às vezes numa família foi a mesma alimentação? Porque você traz uma carga genética que às vezes o seu organismo pode lidar com isso como pode não lidar. Ou mesmo a pessoa que se alimenta super bem e pode desenvolver um câncer. Então é muito relativo em relação ao nosso organismo. Agora, o que mais nos preocupa são as crianças, né? O sistema imunológico da criança, que muitas vezes não está acostumado. Somente a soja. A soja é extremamente alergênica para a criança. Eu, particularmente, eu já não gosto. Uma pelo fato dela ser transgênica. Então, o sistema imunológico da criança, muitas vezes, não está preparado. O que eu tenho hoje de prática clínica? Alguma coisa mudou. E mudou muito sério. Porque o que acontece, gente? Uma das coisas que eu mais estudo é sobre o autismo, que é uma coisa que está sendo muito subestimada no nosso país hoje. Como é que nós podemos explicar que há 15 anos atrás nós tínhamos um caso para cada 12 mil crianças e hoje, aqui no Brasil, que nós não temos esse controle, está uma média de 1 para 100. Em países desenvolvidos, como nos Estados Unidos, que tem um controle maior, hoje você tem 1 para cada 88. Ou seja, a cada 88 bebezinhos que estão nascendo hoje, um é autista. E o que mudou? O que está acontecendo? Pode ter alguma relação? Pode ter, a gente não sabe, entendeu? Não dá para acusar, mas que alguma coisa modificou e modificou para pior, entendeu? Assim, modificou muita gente. Hoje tem muito produto industrializado e assim, a soja, os maiores insumos da indústria alimentícia hoje, o que é? O trigo e a soja.
e a caseína, que são os insumos mais baratos que tem no produto alimentício. Então hoje o que a mãe põe na lancheira é um produto alimentício, entendeu? É um bolinho, é um suco de caixinha, ou é o suco de soja que a mãe a princípio achava que era bom. Em substituição ao leite, não tem o leite materno, então substitui por soja. Numa dieta, muitas vezes vegetariana, você substitui a carne pela soja, essa soja é transgênica. Então, assim, você está aumentando o consumo de alimentos. Não estou dizendo que a soja é ruim, estou dizendo que consumo de larga escala, e isso pode trazer algum prejuízo. Nós já entendemos que esses alimentos podem ou não causar problemas à nossa saúde. Mas e quanto aos impactos ambientais? Quais são? O que mais me preocupa mesmo é o uso do herbicida, é o uso do agrotóxico, que infelizmente no nosso país, o nosso órgão regulamentador, ele controla, mas no nosso país nós temos uma fronteira muito grande e esses agrotóxicos acabam de uma maneira ou outra entrando via Paraguai, via fronteira. E isso, o impacto ambiental que vai causar o quê? Nos rios e a própria alteração de biodiversidade, porque se hoje você tem uma plantação, você tem todo um ecossistema em volta dela. Quando você altera isso, você aumenta outros tipos de animais, as pragas que a gente chama. Por quê? Porque foi alterado todo o ecossistema. Então a nossa preocupação maior é essa. Você tem uma cultura, você alterou geneticamente, pera lá, aquele bichinho que comia aquela planta, ele não vai mais comer, porque não tem mais o que ele gostava na planta, porque foi alterado. Então você vai ter uma superpopulação ou determinado inseto que acaba consumindo aquilo lá e que agora já não tem mais nada. Então o impacto ambiental maior é este. E inclusive o peixe, né, gente? Porque o peixe, olha que absurdo. Hoje você tem aquele peixe de cativeiro alimentado com o quê? Com ração de soja. Nossa, gente, realmente o peixe, você tem hectares e hectares no fundo do mar de plantação de soja, né? Você vê como é um absurdo isso daí. Você criar o peixe num cativeiro, você dá um alimento para ele que não faz parte da cadeia alimentar dele. Onde que você tem plantação de soja no fundo do mar? Nunca, entendeu? Então, quer dizer, o que nós estamos comendo, né? Que é o peixe de cativeiro, aquele salmão, que a gente sabe que não é o salmão, que ele é com uma ração à base de soja e alguma outra tipos de corante que a gente pensa, mas na realidade é uma truta salmonada, né? Que é o que, felizmente, que a gente consome. Uma das alternativas para substituir os alimentos transgênicos são os alimentos orgânicos. Será que tem certificação? Será que vale a pena consumi-los? Você tem que ver a procedência, mas ele tem certificação, ele tem. Os produtos orgânicos, nós já temos, eu lembro quando eu morava no Rio Grande do Sul, isso há 15, 18 anos atrás, foi quando iniciou lá. Eu lembro quando eu morava lá, que tinha os produtores rurais, os sítios, e aí trouxe para cá na escala. Mas assim, você tem uma certificação. Ou você compra numa feira orgânica, que as maiorias das prefeituras das cidades hoje, para ele colocar a barraquinha lá, ele tem que ter uma fiscalização, espera-se, né? Que tenha que ter. E aí você tem todo um órgão fiscalizador. E realmente o orgânico hoje ele já não está tão mais caro. Já está bem melhor para se consumir, está bem mais acessível. E outra, qual que é o objetivo? É você comer o alimento da época, né? Da safra. Porque o alimento da safra ele vai precisar de muito menos agrotóxico do que o alimento que não é da safra. O que nós temos hoje, o que é? Morango o ano inteiro. Então, quer dizer, o morango ele tem a safra dele. Tem os meses dele, que a fruta ela está muito mais doce, muito mais barata. Então o objetivo nosso é consumir isso. E se você colocar na ponta do lápis, vale a pena comer orgânico. Vale a pena hoje você se filiar a alguma empresa e você comprar uma cesta por semana. É melhor do que você comprar um alimento que não é orgânico, porque o alimento ele é melhor, né? Os alimentos orgânicos vendidos em feiras precisam de certificação. Mas será que os que já estão embalados em supermercados também são confiáveis? Você compra e você olha a certificação e você rastreia. A maioria das empresas, nas grandes redes de supermercados, você tem como rastrear, ele vem com código, você entra na internet, você vê a procedência, você vê a empresa, tá? Hoje você tem muito mais acesso. Aí teve uma época que disseram que não eram orgânicos e que estavam vendidos, mas aí você vai atrás do supermercado e fala, olha, como é que você está vendendo uma coisa aqui que não tem certificação? Como é que você está colocando o rótulo aqui dizendo que você... Aí você vai no supermercado, que eu acho que é esse que o consumidor tem que ter, tem que brigar. Tem que ir atrás, porque se ele só está pagando 30% a mais sobre aquele produto, pera lá, da onde que ele está vindo?
entendeu? Eu acho que é isso que é mais importante hoje, as pessoas ficarem mais atentas e não serem enganados, né? Você já ouviu falar em ecomercado? Que tal conhecer o primeiro do Brasil? O ecomercado, para nós, hoje na Bion, foi, eu acho que, uma auto-intitulação que nós nos demos com alguns princípios que a gente tem na loja. Então, a gente procura empreender focando o bem-estar social. Então, não adianta eu vender algumas coisas sabendo que lá na ponta eu estou infringindo alguns princípios até humanos, muitas vezes. Então, a gente se auto-intitulou buscando seguir uma linha de valores e princípios que a empresa tem. Então, a gente tem desde essa parte do orgânico, né, do biodinâmico, que nos traz mais para esse movimento onde a gente tenha um equilíbrio entre o homem e a natureza, enfim, nesse sentido. A procura por uma alimentação saudável tem feito muita gente se atentar aos rótulos e embalagens. Mas nem sempre essas informações são precisas. Algumas embalagens, por exemplo, como esta aqui, tem esse T. E esse T indica que este alimento, no caso, é transgênico, mas geralmente essas informações estão nos rótulos. E com a correria do dia a dia, nós não nos atentamos a essas informações e nem paramos para ler. Ele tem que ler, porque agora teve um projeto de lei que alterou, porque antes esses alimentos vinham com uma letra T, principalmente os derivados de milho e de soja. E aí tem um projeto de lei que acho que está para passar agora, acho que pelo Senado, ainda não sei, que eles querem tirar essa letra T, porque pessoas às vezes interpretavam como se fosse um veneno, alguma coisa assim, e agora ele está no rótulo, então ele está dizendo, mas a pessoa ela tem que ler o rótulo todo, e que às vezes geralmente não acontece, porque a pessoa não sabe interpretar, né? Então, a gente parte do princípio da comida de verdade, então de você poder comer comida, poder comer o teu hortifruti, você poder comer os alimentos nos seus, né, na sua fonte primária, vamos dizer assim. Porém, a gente sabe que a realidade nem sempre é essa da vida moderna que a gente vive. Então, produtos alimentícios facilitam. É o biscoito, é uma barra de cereal, é uma massa, né, tem os grãos, os feijões, tem tanta coisa. Mas se você vai consumir, procure conhecer esse produto. Então, acabe que esse ecomercado é uma coisa assim, porque o eco é a gente cuidando da nossa casa-corpo. Então, qual que é esse olhar que eu tenho que ter para o meu corpo? O que eu estou colocando para dentro dele? E aí a gente procura estimular isso também nos nossos clientes. E aí, claro, que são perfis e perfis de clientes que chegam na loja. A gente tem hoje, assim, na Bion, no ecomercado, se chega gente orientada por nutricionistas, se chega pessoas que se inspiram em blogueiras, em pessoas fitness, em celebridades, que querem apenas seguir esse movimento. Pra gente não faz diferença. A pessoa optando por escolhas melhores, isso pra gente já nos atende, porque a grande questão é estimular as pessoas a terem mais saúde, a saberem o que estão colocando pro corpo, porque a gente é responsável pelo que a gente coloca pra dentro, né? Além dos alimentos orgânicos, temos os alimentos biodinâmicos e biodinâmicos orgânicos. Qual a diferença? Todo mundo tem dúvida sobre o que é o alimento orgânico, mas a explicação é muito simples. O alimento orgânico é a maneira que a mãe natureza nos deu. Natural, simplesmente natural. Porque hoje o alimento que a gente chama de convencional, o que é? Ele é geneticamente modificado, ou seja, a semente é modificada para ficar mais forte, ou seja, para o bichinho morder e muitas vezes morrer, né? E a produção seguir em frente, isso muitas vezes traz malefícios para a nossa saúde, tá? E muitos agrotóxicos e muitos pesticidas. E aí o orgânico não tem nada disso, é natural mesmo, muitas vezes, a maioria das vezes com agricultura familiar, inclusive, e o orgânico ele é toda uma rede. Além de tudo isso, ele respeita o trabalhador e respeita todo o meio ambiente em volta dele. Tanto que para um agricultor, para ele ter o selo de orgânico, ele primeiro tem a certificação do solo, que não adianta ele ser o orgânico e o vizinho dele plantar com pesticida e o pesticida do vizinho cair na plantação dele.
Então, a certificação do solo e de cada produto dele. Os produtos biodinâmicos, eles também respeitam muito o solo, só que eles têm uma diferença. Eles não são só a agricultura. Em volta dele tem a floresta nativa ou toda a vegetação nativa. Então, exemplo de uma plantação de café. Você tem a vegetação e as carreiras de café do lado, árvores nativas e a vegetação e a plantação de café. Então, isso é o biodinâmico. E existe uma diferença ali do orgânico também. O biodinâmico orgânico é aquele que também não usa pesticida, não usa agrotóxicos e as sementes não são geneticamente modificadas. Então, a gente trabalha com os produtos orgânicos, biodinâmicos, que procuram seguir os ciclos da natureza, procuram, né, ter assim, o tempo de plantio, de colheita e de safra. Então é muito engraçado isso. Às vezes as pessoas querem comer maçã, elas querem comer maçã o ano inteiro, porque elas estão acostumadas a ter maçã o ano inteiro. Mas quando você vai falar de um produto orgânico, você tem a safra. Porque eu não estou colocando aditivo químico nisso, do crescimento e da produção a larga escala, né? Tipo, há muito... então assim, eu tenho um mês que eu tenho maçã, tem um mês que eu tenho pera, que é o tempo do meu produtor tá plantando de novo para poder colher, né? Então acaba que tem isso, assim. E aí as pessoas não estão acostumadas, elas estão acostumadas a comer manga de janeiro a janeiro. Hoje em dia você vai em muitos mercados, você encontra manga de janeiro a janeiro. E aí você não está dentro do princípio de que a natureza tem seu ciclo. Mas enquanto aos alimentos orgânicos, tem uma questão que preocupa muita gente, o bolso, como é que fica? Hoje, assim, na experiência que eu tenho, né, aí eu já falo de forma bem pessoal, eu vejo que é um pouco de cada. A gente tem essa parte da logística, onde os produtores orgânicos ainda estão em processo de reconhecimento. Então, o orgânico, de fato, ele é mais caro, né, no sentido do convencional. E aí as pessoas, não é todo mundo que enxerga isso como um investimento em saúde. Então, a gente tem mais dificuldade nesse sentido, apesar que hoje os clientes que a gente tem na loja são clientes que... Sim, o meu hortifruti chega terça, quinta e sábado, então terça, quinta e sábado eu tô aqui, né? Tem assim, poucos, vamos dizer, desavisados no sentido de tipo, nossa, essa alface é R$2,80, tipo, alguma coisa nesse sentido, mas sabe, porque muitos deles sabem a origem desse alimento, conhecem, eu já ouvi falar quem está produzindo. Tem essa parte da logística, né, de entrega desses fornecedores. A questão da divulgação, ela está muito ligada a uma questão de conscientização da população. Então, hoje o glúten é uma coisa que ele é uma questão de saúde pública, né? E muitas pessoas acham que é frescura. Se eu tenho um caso na família, fulano agora não come glúten, não come lactose, não sei o quê. E aí, muitas vezes, não entende o que é esse glúten transformado geneticamente por gerações, porque o glúten que eu como hoje não foi o glúten que minha avó comeu, do que a avó dela comeu. Ele foi transformado geneticamente para poder atender essa gama da população. E aí a indústria alimentícia aí é um outro, né? A gente entra para um outro viés. Mas ele foi tão transformado que ele não está fazendo bem à população. Ele auxilia nas inflamações do corpo, nas síndromes metabólicas, na resistência à insulina. Há tantos casos do nosso corpo em si que acaba que isso é uma questão de saúde pública, né? As pessoas se alimentarem melhor e entender. Então também não adianta eu ter uma grande divulgação se as pessoas não enxergam isso como aí é questão do valor ou que de como eu quero tratar o meu corpo, né? Do que é prioridade para mim. Então, a gente sabe que viver ecologicamente correto ou sustentável é muito difícil, mas a gente pode fazer escolhas e transformando isso de forma gradativa. Então, eu inicio com um suplemento, eu cuido do meu intestino, eu faço as minhas compras, eu vou na feira, mas aí eu compro um frango orgânico, um frango caipira, ovos da feira também caipiras, que não sejam de granjas. Então a gente vai fazendo construções. A gente tem clientes que fazem compras semanais, mensais aqui, como a gente tem clientes que vêm quase diariamente. A gente sabe que essa não é uma realidade hoje da população brasileira, mas a gente tem como construir caminhos para que as pessoas possam fazer essa trajetória somando.
Alimentos orgânicos são uma ótima opção para quem busca uma alimentação mais saudável, livre de fertilizantes, agrotóxicos e outros químicos que podem causar algum prejuízo à nossa saúde. Por isso, a dica do Biosfera é que você pesquise, leia, vá a feiras, lojas especializadas, para que assim você consiga ter uma alimentação equilibrada e consiga conquistar saúde. Tchau, até a próxima edição do programa Biosfera.